Oi, pessoal. Vamos dar início à unidade 5 de História, que é uma das unidades do terceiro bimestre, né? A unidade 5 e a unidade 6. Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a independência do Brasil. O que aconteceu para que levasse o Brasil a se tornar independente? Porque, como nós estudamos nas aulas anteriores, o Brasil era colônias, né? E prestava contas a Portugal. Então, aqui nesta aula, nós vamos falar como que o Brasil se tornou independente. É na página 60 e 61, vocês podem acompanhar aí. No ano de 1821, Dom Pedro, ele assumiu o governo do Brasil, certo? O Brasil, naquela época, não era oficialmente país, certo? Ele era parte do Reino de Portugal. Só que a presença desse novo príncipe regente, que era Dom Pedro, não agradou aos políticos de Lisboa, que ficou pedindo para que ele voltasse para Portugal. Porém, tinham os membros da elite brasileira que queria que Dom Pedro permanecesse aqui, né? Porque com a permanência dele aqui, o Brasil estava crescendo, estava tendo bastante vantagens, podendo produzir e comercializar com outros países, né? Então isso estava gerando lucro para o país. E se Dom Pedro fosse para Portugal, Brasil voltaria a ser colônia e deveria prestar contas a Portugal, certo? Mas aí o que aconteceu? Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, ele recebeu no Rio de Janeiro um abaixo-assinado que tinha 8.000 assinaturas, pedindo a permanência dele no Brasil. Depois que ele leu esse abaixo-assinado, esse documento com essas 8.000 assinaturas, ele decidiu ficar. Dom Pedro decidiu que não ia para Portugal, ele decidiu ficar no Brasil. Então, esse dia ficou conhecido como o dia do fico, tá? O dia que ele decidiu, em 9 de janeiro de 1822, é conhecido como o dia do fico, porque ele decidiu a ficar no Brasil e não ir para Portugal. Aí, o que aconteceu? Ele decidiu ficar e ele tomou algumas decisões, algumas medidas que aumentavam a liberdade do Brasil em relação a Portugal. A principal medida que ele tomou é que ele determinou que as leis de Portugal não iriam valer no Brasil, a não ser que ele aprovasse essas leis. Então, os portugueses ficaram descontentes com isso e começou a surgir muitos conflitos, porque Portugal queria que os políticos portugueses queriam que ele fosse, ele não foi, então começou a surgir muitos conflitos. Em meio a esses conflitos, Dom Pedro recebeu uma correspondência de Lisboa, que é a capital de Portugal, Lisboa, né? Então, ele recebeu uma correspondência que exigia o retorno dele imediato para Portugal. Ele decidiu que não ia, ele decidiu que ia ficar no Brasil, mas aí ele recebeu essa correspondência pedindo o retorno imediato dele. Então, ele não tinha o que fazer, ele não queria voltar para Portugal, ele queria ficar aqui no Brasil. Então, foi o que ele fez? Ele optou por separar-se de Portugal. Então, ele proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Rio Ipiranga, em São Paulo. Até hoje nós comemoramos, né, o 7 de setembro, que até tem os desfiles. Então, com isso, ele declarou a independência do Brasil e Brasil deixou de ser dominado por Portugal. Então, em 12 de outubro, ele chegou do mesmo ano, de 1822, ele chegou no Rio de Janeiro e foi aclamado o primeiro imperador do Brasil. Aí foi onde ele recebeu o título de Dom Pedro I. Então, no caso, foi o primeiro imperador do Brasil, foi ele. Então, a partir daí, o Brasil foi desligado de Portugal e não mais voltou a ter nenhuma ligação com Portugal, certo? Então, hoje é somente isso, e nós vamos fazer as atividades da página 62 e 63,
Eu estou amanhã toda à disposição. Qualquer dúvida na atividade, é só me fazer uma videochamada, tá? Um abraço.